Bom dia, continuaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Senhor, pela bênção da manhã. Hoje, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, ou dar de graça o que de graça recebeste. Pensemos na nossa vida e em tudo o que recebemos de graça, gratuito, da bondade divina. Nossa conta, nossa dívida para com Deus ou para com a contabilidade universal é impagável. Porque Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, repete e renova a cada dia, a cada reencarnação, oportunidades benditas, aguardando que nós percebamos esta oportunidade e a utilizemos para o crescimento do nosso espírito. Então, recebemos na vida e continuamos recebendo talentos, oportunidades, bênçãos, graças, e muitas das vezes devemos utilizá-las em benefício daqueles que estão precisando em torno de nós, e a aplicação disso deve ser gratuita. Recebemos mães, pais que nos protegeram desde o início da vida de forma gratuita. Recebemos irmãos que nos protegeram, que brincaram, que estiveram ao nosso lado de forma gratuita. Recebemos o carinho dos nossos familiares, dos nossos professores, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos de forma gratuita. Recebemos o olhar caridoso daqueles que estiveram ao nosso lado na hora da dor de forma gratuita. E muitas bênçãos recebemos de graça na nossa vida. O que estamos doando, o que estamos fazendo de graça com aquilo que de graça recebemos? É um questionamento que cada um de nós deve fazer ao ler e estudar este capítulo do Evangelho. Allan Kardec baseou o título deste capítulo na orientação que Jesus fez aos 12 apóstolos sobre o seu trabalho de propagação da fé cristã. Nesta orientação, Jesus diz aos seus apóstolos: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Evangelho de Mateus. Jesus orienta aos discípulos que tinham o dom, que tinham a faculdade da cura mediúnica, que buscassem aos que não tinham saúde, buscassem os mortos, buscassem os leprosos, buscassem os perturbados e os ajudassem, os curassem, e não cobrassem pela sua prática de cura, restituindo saúde àqueles que não tinham mais uma oportunidade de cura aqui na terra, ressuscitando aqueles que estavam mortos, e esse ressuscitar os mortos não se restringe a trazer à vida aqueles considerados já sem vida. Pelo contrário, para os hebreus, o ressuscitar os mortos era levantar aquele que já não tinha mais vida em seu coração. E não ter mais vida em seu coração pode acontecer em vida. Muitos de nós vivem morrendo em vida. Vivemos como mortos quando nos entregamos às tristezas, quando nos entregamos à satisfação de nossos vícios, quando nos entregamos à perda das oportunidades de bênçãos da vida. Então, ressuscitai aos mortos, a orientação de Jesus aos seus discípulos: buscai aqueles que vivem como mortos, devolvei a eles a vida. Curai os leprosos, dê a oportunidade de limpar a pele àquele que traz a lepra como um estigma de impureza do seu coração. Na época de Jesus, a lepra era vista como uma impureza e quem tinha lepra era excluído da sociedade e passava a viver
no vale dos imundos, no vale dos leprosos. E aí os discípulos de Jesus foram orientados a buscar o vale dos leprosos e a aplicar a mediunidade em benefício da cura desses doentes que já eram considerados párias da sociedade. Imaginem a bênção, imaginem quantas pessoas os procuravam buscando o alívio da dor, porque a doença era dolorosa, é dolorosa, e recebendo a bênção da cura, iam se apresentar às autoridades para se mostrarem curados e voltarem a ter o direito de pertencer à sociedade. Quem tinha lepra era considerado um espírito impuro, e então, como espírito impuro, não poderia participar da sociedade hebraica. Jesus orienta que os discípulos buscassem os leprosos. Jesus orienta que os discípulos buscassem os perturbados de várias sortes, buscassem aqueles chamados endemoniados, os obsidiados, que levavam a vida, se comportavam de forma desequilibrada. E Jesus orienta que em tudo isso não cobrassem moeda alguma, porque o dom da cura não lhes pertencia. Era um dom de Deus dado a eles, e na aplicação desta mediunidade era usada a presença dos bons espíritos junto a eles, e não havia como cobrar da presença dos bons espíritos e ter benefício na aplicação desta mediunidade. Por esse preceito, portanto, Jesus prescreve pagar por aquilo que não se pagou. Como tinham recebido gratuitamente a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, não poderiam cobrar desta prática. Porque os discípulos de Jesus tinham essa faculdade da cura? Dois motivos desta situação. Um, para o alívio daqueles que sofriam, e outro, para ajudar a propagação do ensinamento de Jesus. Então Jesus lhes orienta para que não fizessem tráfico e não fizessem objeto de especulação o dom da mediunidade, e que também não fizessem da mediunidade um meio de vida. E isso é válido ainda para nós, que se somos médiuns, não devemos usar nossa mediunidade como meio de vida. Jesus orienta, na sequência, a se guardar de se ostentar em praça pública, a se guardarem de aparecerem nas primeiras cadeiras das sinagogas. Jesus orienta os seus discípulos a evitarem os primeiros lugares na festa. E Jesus orienta a não cobrarem pelas preces. Havia na época de Jesus o costume das pessoas encomendarem preces aos religiosos. E os religiosos cobravam por essas preces que lhes eram solicitadas. Jesus orienta que não cobrassem pelas preces. A prece é um ato de caridade e um impulso do coração. Fazer-se pagar por um impulso, por uma caridade, é transformar o que gratuitamente podemos doar em uma moeda de troca. E depois transformar em assalariado um intermediário de Deus, que não é o objetivo da doutrina de Jesus. E a prece o benefício da prece não é proporcional ao valor financeiro que possa ser dado a ela. O valor da prece não está relacionado à extensão do número de palavras usadas na prece, até porque a prece pode ser feita sem sequer uma palavra. E a força e intensidade da prece tem relação com a intensidade e com o impulso do coração. Não há como cobrar por um impulso do coração. Deus não vende, nós não devemos
colocar preço nos benefícios concedidos por Deus. Porque, pois, aquele que não é o seu distribuidor, já que as bênçãos são de Deus, cobrar por aquilo que vem de Deus, não se pode cobrar por uma bênção que não nos pertence. E também nós não podemos garantir o resultado de uma oração, a não ser que a oração seja feita com um impulso sincero e honesto do coração, que deve ser totalmente desvinculado de valor financeiro. Deus é perfeição absoluta e não pode delegar às criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. E a justiça de Deus é como o sol que brilha para os pobres e para os ricos, para os que têm saúde e para os doentes. Então é imoral traficar com as coisas de Deus. As preces pagas têm ainda um outro inconveniente. Aquele que compra o benefício da prece paga se vê, na maior parte das vezes, livre da necessidade de orar. Como lhe encomendou uma prece, não é necessário que ele ore. Então, considera-se quite e considera-se dispensado da necessidade de orar. Os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento e do sentimento impressos na prece. Qual pode ser o fervor de um terceiro encarregado de orar por um valor, por uma moeda? Com certeza, a eficácia da prece paga deve ser bem menor que o valor da prece feita de coração. E Kardec explica a passagem controversa na sequência do Evangelho do capítulo 26, dos vendilhões expulsos do templo. Parece bastante esquisito que Jesus tenha entrado no templo com um chicote, na sinagoga com um chicote em Jerusalém e expulsado os vendilhões. Jesus tinha uma impregnação da sua presença física muito grande e a sua presença já impunha respeito e já impunha mudança em torno de si. Jesus chega a Jerusalém e, entrando no templo, vê comerciantes e banqueiros comerciando coisas religiosas. Então, os comerciantes vendiam pombas, cabritos e animais mais caros que deveriam ser comprados e oferecidos em relação a Deus, oferecidos para Deus em rituais de morte do animal. E com certeza não é para isso que Jesus trouxe a explicação e a lei divina que é baseada em amor. O sacrifício que agrada a Deus não é o sacrifício de um animal e nunca deverá ser proporcional ao preço do animal. Então, quem fosse pobre seria capaz apenas de pagar por uma pomba e sacrificar apenas uma pomba para Deus. Quem fosse um pouco mais rico poderia comprar um cabrito e sacrificar um cabrito para agradar a Deus. Com certeza não é deste sacrifício que Jesus vem nos orientar. Jesus nos orienta ao sacrifício interior, ao sacrifício dos nossos impulsos inferiores, ao sacrifício da nossa preguiça, ao sacrifício da nossa má vontade. E Jesus, vendo essa cena no templo de Jerusalém, expulsa os vendilhões, expulsa os vendedores de animais para serem sacrificados em rituais de oferenda a Deus. Expulsa também banqueiros que negociavam as coisas espirituais. E é bastante lógico para nós entender que as coisas espirituais não têm como serem vendidas. Como nós podemos garantir um terreno no céu com uma moeda da terra, se essa moeda do plano espiritual sequer tem relação com esta moeda da terra?
Como garantir um terreno no céu com a moeda, com o dinheiro que traficamos, que trocamos aqui na terra? Jesus então expulsa esses banqueiros que vendiam as coisas celestiais, porque também é bastante lógico que isso é uma enganação, que isso é uma farsa. Esta situação é encerrada pela frase de Jesus: minha casa será chamada a casa de orações. Se é uma casa de orações e a oração não tem a ver com valor financeiro, então que saia do templo aquele que quer vender pombos, vender cabritos, vender terrenos no plano espiritual. Porque a casa do Senhor, porque a igreja, porque o centro deve ser o local de oração, o local em que o homem busca se ligar a Deus e se ligar a Deus através do coração e do pensamento elevado, e não através de um valor financeiro ou através de um ritual sanguinário. Porque Deus é o Deus de amor, Deus é o Deus da paz, Deus é o Deus da bondade, que renova gratuitamente em todos nós, a todos os dias, convites gratuitos e bênçãos gratuitas. E a oração deve ser usada de forma gratuita, em benefício de nós mesmos, quando precisamos das bênçãos de Deus, e em benefício daqueles que sofrem. Então, nunca deve ser algo trocado por um valor de moeda. Da mesma forma, a mediunidade nunca deve ser colocada com preço. A mediunidade é um dom, a mediunidade é inerente ao corpo físico, acima de tudo ao corpo perispiritual. O médium é um intermediário do plano espiritual com o plano físico. Como intermediário, ele precisa de um espírito que vá orientá-lo, que vá comunicar-se com o plano material. A presença do espírito não tem como ser garantida. Então, não há como se cobrar por uma faculdade que é incerta, instável e que não depende do médium, depende da presença do espírito. O médium, como intermediário, depende da presença do espírito que esteja ao seu lado para a mensagem acontecer. Não tem como o médium receber dinheiro por este intercâmbio que não depende dele, depende do plano espiritual. Deus quer que a sua luz alcance a todos. Se o médium recebe a faculdade, o dom mediúnico gratuitamente, não deve cobrar por este dom, por essa faculdade. Chico Xavier foi um grande exemplo neste sentido. Ele era muito pobre, sua família passava por grandes necessidades quando começou a receber livros mediúnicos. E sua família pedia que cobrasse um pouco dos livros que produzia para poder receber em troca um valor de moeda e poder comprar, inclusive, pão que faltava à família. Chico nunca concordou em receber R$1 sequer de cada livro que publicasse, porque dizia que a obra não era dele, a obra era dos espíritos que orientavam a escrita. Então não tinha por que Chico receber por esses livros que ele apenas transcrevia do plano espiritual. É um exemplo muito forte sobre esta questão: dar de graça o que de graça recebeste. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, quem entende a repulsa dos bons espíritos por tudo que seja de interesse egoístico, quão pouca coisa é preciso para afastar os bons espíritos, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que esteja cobrando pela prática mediúnica.
Com certeza, a cobrança da prática mediúnica afasta os bons espíritos. Os espíritos levianos, mentirosos, espertos, prontos para enganar, podem se dispor a ajudar o médium que se coloque na posição de cobrar pela aplicação da sua faculdade mediúnica. E aí, a comunicação que não é séria trará perturbação, tanto para o médium que cobra de uma faculdade que recebeu de graça, como para aquele que busca a orientação e vai se perturbar também por ser orientação de um espírito com certeza confuso. É necessário a postura humilde do médium, é necessária a postura devotada, a postura abnegada, o mais absoluto desinteresse moral e material do médium, sabendo que é uma faculdade inerente ao corpo físico, que necessita da presença de espíritos para que aconteça, e como não há como garantir a presença do espírito, não há como cobrar, não pertence ao médium, pertence a essa bênção da comunicação dos dois planos, do plano material com o plano espiritual. A mediunidade séria não pode ser nunca uma profissão, não pode ser nunca um meio de vida. Ela é móvel, fugidia, variável e não tem como garantir a permanência de algum espírito, principalmente dos espíritos superiores, ao lado de quem cobra pelo uso dessa faculdade. Diferente de um talento adquirido pelo esforço do estudo, que pode ser um meio de vida da pessoa que se esforçou por adquirir. Não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar, pois, a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. E Moisés, na sua época, proibiu a prática da mediunidade cobrada. Moisés era médium e ele escandalizou com a situação que encontrou em seu povo da mercantilização da mediunidade. Então, como uma forma radical de extinguir a prática perturbada da mediunidade através da cobrança e do sacrifício de animais e de gente, Moisés proíbe o uso da mediunidade, mas ele mesmo era um grande médium, um portentoso médium, e utilizava dessa faculdade. A cobrança, o uso, a troca, o meio de vida pela mediunidade é que foi proibido por Moisés. E a mediunidade é uma coisa santa que deve ser santamente praticada, religiosamente praticada. Para encerrar, um capítulo de Emmanuel sobre o assunto. Acendamos a luz da vida. Ressuscitai aos mortos de Jesus. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver que se levante, é justo tentar reavivar aquele que nos acompanha muitas vezes mortificado pela dor e necrosado pela indiferença. Jesus, então, orienta ressuscitar os mortos vivos, aqueles que vivem como mortos, mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne. Os verdadeiros mortos estão aqui encarnados. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criado por ele mesmo, acreditando-se relegado a supremo abandono. Outros, vivos, que vivem como mortos, jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros mortos-vivos repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Aguçai a visão. Vamos observar a infortunada caravana de fantasmas encarnados,
que seguem vacilantes e enganados dentro da vida. Há quem morreu sufocado no orgulho. Há quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Há vivos mortos que vos partilham o pão de cada dia no túmulo de terríveis ilusões que lhes anulam a existência. E há corações paralíticos na prisão da crueldade e da incompreensão que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência da nossa devoção fraternal infatigável. É a essa cura que Jesus convida os seus discípulos, a cura da alma adoecida, a cura do espírito enganado. Se Cristo penetrou no templo da vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição. Acendamos dentro de nós e dentro dos que estão ao nosso lado a luz da vida, para que saiamos da condição de mortos-vivos, de vivos que vivem morrendo, morrendo perdendo a oportunidade da vida, morrendo no orgulho, morrendo na inveja, morrendo na enganação, morrendo na ilusão da posse. Trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos da nossa boa vontade, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as trevas densas da morte que tomam o coração dos que vivem mortos. Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Muito obrigada.